Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, turma. Hoje é quinta, 9 de maio e este é o seu Diário Econômico. O Copom, então, cortou 0,25 de fato, levou a taxa básica para 10,5% ao ano e com decisão que não foi unânime. As principais explicações para essa redução no ritmo de ajustes da Selic, lembrando que ela vinha caindo de meio em meio, certo? Foram a visão unânime de que o cenário global está mais incerto, que o doméstico aqui está com atividade mais resiliente e que as expectativas de inflação estão desancoradas. Eles também subiram um pouco o tom com as dúvidas sobre a postura fiscal, além do modelo dele de inflação ter dado mais uma piorada, especialmente lá para 2025. Só que a divisão no comitê foi a maior possível, foi 5 contra 4, que preferiam manter aquele ritmo de cortes de meio. E não teve nenhuma passagem no documento com nenhum argumento dessa turma dos 50. Fora isso, outro grande destaque é o fato de justamente os 4 indicados pelo governo atual serem os dissidentes. Por isso eu entendo que o mercado tem mais um motivo para desconfiar que, bola dividida, o Copom, depois do Roberto Campos Neto, vai experimentar menos juros. Isso pode ancorar os juros precificados para 2025, que pode até cair, mas tem que impor mais prêmio para frente, a partir de 2016. Leia-se uma curva de juros mais inclinada para cima, justamente pela leitura de que pode haver uma maior leniência com a inflação. Se os analistas tiverem essa mesma leitura que eu, o câmbio não deveria gostar dessa maior certeza de menos juros de 2025 em diante, ou seja, desvalorizaria nossa moeda dólar para cima. Enquanto a bolsa poderia ficar na dúvida entre juros menores no curto prazo, só que essa inclinação de juros pior, que em geral tende a ser pior para a bolsa, mas vamos ver. Sobre os próximos passos do Copom, a passagem-chave do documento me sugere que pelo menos parte do colegiado não descarta ter que parar o ciclo já. Ainda mais considerando que, como eu disse, o modelo dele voltou a piorar a projeção para o ano que vem, e ele se diz que a adequação dos ajustes futuros na taxa vão ser ditadas pelo firme compromisso de convergência da inflação para a meta. Ou seja, se o modelo dele continuar desancorado e a inflação continuar desancorada, ele tem que parar. Eu não vou mudar ainda a nossa projeção atual de Selic em 10% a perder de vista, mas dá para imaginar, por exemplo, uma Selic que para mais alta, só que volta eventualmente a cair no ano que vem, se o mundo deixar e se o Copom futuro assim quiser. Bom, passando então agora pelo nosso fiscal rapidinho, ontem a gente teve mais um mini capítulo da série Regras Escritas a Lápis no Brasil. O Senado aprovou o projeto que recria o DPVAT, que agora vai chamar SPVAT. Até aí ok, até porque o governo parou de dar indenizações para as vítimas de acidentes de trânsito desde novembro do ano passado por falta de fundos, que vai voltar a ter. O jabuti, na verdade, foi colocar no meio do projeto uma mudança no arcabouço fiscal, que não tem nada a ver com o assunto, para permitir que o governo antecipe o acesso a 15 bilhões de reais de crédito por causa da arrecadação acima do esperado que ele teve no primeiro bimestre e não ter que esperar até o segundo relatório bimestral. São detalhes, né, no timing. Mas, enfim, a manobra foi feita para o governo ter margem para retomar parte daquelas emendas parlamentares que foram vetadas pelo presidente Lula no fim do ano passado. A ideia, então, é só manter 1/3 desses vetos e colocar o resto para jogo das comissões, ou seja, o Congresso podendo gastar. Dá uns 3,5 bi aí. O Congresso é hoje, então, muito mais forte do que já foi. Acho que todo mundo já percebeu isso, né? Daí o Executivo ter que recorrer toda hora para o Judiciário. Dito isso, 5 dos 11 ministros do Supremo votaram ontem para manter a lei das estatais tal como ela foi sancionada lá atrás, o que é uma boa notícia. A Bolsa, inclusive, melhorou no final do dia por conta disso. As estatais devem ter gostado. Ou seja, eles estão mantendo as exigências para indicar diretores e conselheiros para as estatais. O Lewandowski, lá atrás, o ex-ministro, tinha reaberto a porta, liberando de novo as indicações de secretários, de ministérios, de estados e municípios e ministros para esses cargos em diretorias e conselhos. Até agora, como eu falei, 5 votaram contra, só o Flávio Dino votou conforme a leitura do Lewandowski. Para terminar, hoje tem decisão de juros também na Inglaterra e no México. Nada deve mudar, principalmente na Inglaterra, a taxa deve ficar ali em 5,25, só que é interessante perceber os sinais de cortes que estão vindo lá da Europa em geral. A gente já teve Suíça, República Tcheca e Hungria cortando tempos atrás os juros, e a Suécia também cortou ontem. E a expectativa agora é que o BC inglês pelo menos comece a dar uma seta para o futuro próximo, de corte, né? Quem sabe até cortando em junho.
E aí fica também aquele clima sobre o BC europeu, que ele também não pode dar uma largada no mês que vem nos cortes de juros, colocando então o velho continente como um contrapeso do Fed, que continua mais cauteloso. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.